E ora, aqui estamos nós em direto, no OK, no Porto. Pois é, aqui com as nossas lives. Hoje sobre o tema construir crenças fortalecedoras ou potenciadoras, ou como lhe queiras chamar. O meu nome é Ana Antunes, sou coach do OK Institute e sou responsável pelo OK no Porto. E enquanto isso, as pessoas já vão entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso tema: construir crenças fortalecedoras ou potenciadoras, ou que sejam positivas para ti, para mim, para toda a gente. É isso? É hoje o nosso tema. Enquanto está aqui a dar esta musiquinha de entrada, enquanto as pessoas vão entrando aqui, vamos aqui convidando os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos seguidores para estarem connosco aqui neste direto, a assistir também e a poderem participar e partilhar também aquilo que elas entendem e as estratégias que elas têm utilizado sobre crenças potenciadoras. Vamos aqui então convidar os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos desconhecidos também. Temos muitos desconhecidos, não temos? É isso mesmo, convidar todas as pessoas aqui a entrar. Faz aí a tua parte, convida as tuas pessoas, que eu estou a fazer aqui o mesmo. Convite, convite, convite. Venham, venham, venham. Venham aprender, venham ensinar, que eu também aprendo muito convosco. É sério, que eu aprendo mesmo. Até porque eu também sou ignorante em muitas coisas e não sei tudo. Nem tenho pretensão de saber tudo. Quando soubesse tudo já não tinha piada nenhuma. Então vou aprendendo, vou partilhando, vou transformando também as minhas crenças, mudando de algo que eu acho que é aquilo que é, para coisas diferentes. Também tu de certeza que já fizeste isso. Mudar aí algumas crenças, coisas que tu achavas que era mesmo assim, de repente percebeste que podiam ser de forma diferente. É isso ou não? Bem-vindos todos vocês. Estou aqui a convidar os meus amigos e tu desse lado. Vamos lá? Convida, convida, convida. Que é para entrar todo mundo aqui. Já fiz os meus convites aí desse lado. Toda a gente a convidar aí. Os amigos, os conhecidos, os desconhecidos, os seguidores. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos então aqui às lives nas segundas-feiras comigo, Ana Antunes, coach do OK Institute e responsável pelo OK no Porto, treinadora no OK no Porto. Olá, José! Bem-vindos a todos vocês nesta noite, que já começam a aparecer noites de verão, mas isto diz que é sol de pouca dura, temos que aproveitar, que é um bocadinho assim. De repente está sol, calor, de repente está frio, está chuva, mas a vida também é assim, altos e baixos. E aquilo que às vezes é um baixo, não é? Que é a chuva e o frio, para outros é, não, isso é maravilhoso. E outras pessoas dizem assim, não, não, eu gosto é de calor. E os outros dizem, não, gosto é de frio. Não dá para agradar a gregos e a troianos. Tem que se agradar a uns e a outros de vez em quando. E vamos então falar sobre crenças fortalecedoras. Tenho falado nos últimos... Boa noite, Judite! Tenho falado nas últimas lives muito sobre crenças, porque elas realmente comandam muito a vida das pessoas. Comandam a minha vida, comandam a tua vida, comandam a vida das pessoas que estão à nossa volta, e muitas pessoas que estão à nossa volta e instalam muitas crenças em nós, e nós também instalamos muitas crenças nas outras pessoas. Então é muito importante abarcarmos o máximo de potencial e o máximo de conhecimento sobre esta área das crenças, que eu sei que nunca se resume só àquilo que nós falamos aqui e nunca é suficiente, porque sempre existem novas perspectivas, novos significados, novas formas de enxergar, não é? De perceber esta situação das crenças. Então vou fazer primeiro um pequeno resumo, porque eu tenho falado muito nestas últimas lives sobre as crenças. Vou fazer um pequeno resumo sobre como criar essas crenças fortalecedoras, como transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras, e no fim vou dar 4 estratégias para que tu possas proteger as tuas crenças. Porque sempre vai vir alguém que quer eliminar as tuas crenças e impor as crenças delas em ti. Não é? Nós em programação neurolinguística falamos é impor o mapa delas no teu mapa. E é muito importante tu protegeres em relação a isso. E eu vou dar essas 4 estratégias no final desta live. E tenho uma convidada, vamos ver se ela chega para partilhar, não é? Porque às vezes as vidas são assim. Ela disse, se eu conseguir entrar a tempo, vou entrar.
e partilho um pouco também com as nossas pessoas, com os nossos seguidores, aquilo que eu tenho feito sobre esta parte das crenças. Então, se ela entrar aqui, ela vai com certeza entrar em live e partilhar também as experiências dela. Se não, nós vamos aqui e vamos também fazendo isso aqui connosco da nossa parte. Muito bem, então vamos resumir aquilo que eu tenho falado nas últimas lives. Então, que vocês também podem explorar um pouco mais, porque todas as lives ficam gravadas, então tu podes ir lá atrás, verificar todas as lives, ver todas as estratégias que eu dei, ler tudo aquilo que eu disse, observar, sentir e inclusivamente colocar como sendo algo teu, como é que é isso na tua história, como é que tu tens feito, como é que as crenças têm sido instaladas em ti. Então eu vou fazer um resumo bastante rápido sobre aquilo que são as estratégias que eu tenho passado, que a primeira, e para mim é sempre mais importante, que é praticar a autoconsciência. No fundo é ter autoconhecimento suficiente para eu ter a consciência de quando as crenças vão surgir para ajudar ou para atrapalhar a minha vida. Quando eu tenho essa autoconsciência, eu consigo antecipar-me e quando eu sei que vai vir algo menos positivo para mim, eu consigo antecipar pela essa autoconsciência e trazer uma nova realidade, uma nova forma de reagir e trazer essas outras crenças que são potenciadoras, que são fortalecedoras para o meu sistema para ter melhores resultados. Então, a primeira desta estratégia que eu trago aqui como resumo é praticar a autoconsciência. Depois, desafiar crenças limitantes. Fazer perguntas poderosas a essas crenças limitantes. Nós em coaching fazemos muito isso. Questionar se elas são úteis. Será que aquilo é imaginário? Será que aquilo foi colocado e foi útil para mim em algum momento? Será que aquilo foi criado como algo que surgiu na minha vida e eu nem entendo muito bem como? Será que aquilo foi instalado em mim como uma crença de outra pessoa e não uma crença minha? Então, fazendo esse desafio e perguntando a essas crenças se elas são úteis, se eu fizesse de outra forma, será que eu teria resultados diferentes? Fazendo esse desafio, eu também consigo construir crenças que são mais positivas para a minha vida e para os meus resultados. Depois falei aqui também muito sobre cultivar pensamentos positivos e andar com pessoas positivas. Nós dizemos inclusivamente muito lá no mapa, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Se eu sou a média das 5 pessoas com quem mais eu ando, isso significa que se eu ando com pessoas muito negativas, elas vão tendencialmente puxar em mim as crenças limitantes. Se eu ando com pessoas que são mais positivas, elas vão me puxar mais para as minhas crenças fortalecedoras, para as minhas crenças potenciadoras. E no fundo é quando eu trago uma crença negativa, elas próprias desafiam as minhas crenças. Elas ajudam-me a alinhar as minhas crenças para eu trazer aquela que melhores resultados me dão. E ajudam também a cultivar esses pensamentos positivos, dizendo, olha, e se tu pudesses fazer daquela ou outra forma? Olha, será que se fizesses daquela forma poderias ter resultados diferentes? Porque visto de fora nós temos sempre as respostas melhores. Se não pensa, quando tu queres ajudar a outra pessoa, tens ou não tens respostas para a outra pessoa? A maior parte das vezes tu tens a resposta pronta e sabes exatamente o que ela precisa de fazer para ter o resultado que ela quer para a vida dela. Só que quando tu estás embrenhado na tua história, nas tuas crenças, fica mais complexo, às vezes, reagir e agir de forma diferente. Perdão. Então é muito importante essas pessoas também te ajudarem a cultivar esses pensamentos positivos. E tu próprio, com a tua autoconsciência, também podes trazer essa prática do pensamento positivo. Então quando tu começas a trazer esses pensamentos negativos, tu começas assim, espera aí. Eu sei pensar diferente. Eu tenho formas de pensar diferente. E aí começas a trazer esse tal pensamento positivo para a tua vida. Quando andas com pessoas positivas, então ainda potencias muito mais essa parte positiva em ti. Porque nada que acontece na tua vida tem só um lado negativo. Sempre existe um outro lado positivo. E quando pensares, por exemplo, em situações que já te aconteceram na tua vida, pareciam catástrofes, quando aquilo passou, muitas vezes trouxeste resultados que nem imaginarias que ias ter. Porque tu começas a trazer outros resultados para a tua vida, porque simplesmente foste desafiado
por ti próprio, por outras pessoas, pela natureza, pelo teu trabalho, não sei. Mas esses desafios também fizeram com que tu crescesses. Então é muito importante cultivares esses pensamentos positivos em ti e cercar-te de pessoas positivas que te ajudam exatamente a cultivar essa média positiva das pessoas e a trazer esses pensamentos positivos. Outra estratégia que eu fui trazendo aqui é aprender com as experiências, tanto as tuas como as de outras pessoas. Quando tu aprendes com essas experiências e entendes que eu lá atrás já consegui fazer algo que deu certo. Se eu lá atrás consegui fazer algo que deu certo, significa que eu posso fazer dessa forma. Eu lá atrás fiz algo que deu errado, mas eu depois experimentei de uma outra forma, ou eu vi outra pessoa a fazer de uma outra forma e eu percebi que é possível fazer aquilo. Então, quando eu começo a permitir-me aprender com as minhas próprias experiências do passado e com as experiências de outras pessoas, eu começo a trazer também. Opa, tenho aqui um bicho aqui atrás, a minha gatinha, que quer, ó. Está aqui a intrometer-se numa live que já ia mandando isto tudo abaixo, mas ainda fui a tempo de agarrar aqui tudo antes que se desmoronasse, porque de certa forma eu com as minhas experiências do passado, eu já sei que ela gosta muito de se intrometer e de abanar e de mandar tudo ao chão, então eu também já tenho essa crença que se eu me antecipar, eu consigo também resolver. Então, tudo isto às vezes parecem brincadeiras, mas na realidade todas estas experiências nos permitem aprender e desenvolver outras estratégias que nos levam àqueles resultados que nós queremos, a atingir os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos. Porque a maior parte das vezes que nós não os realizamos são por crenças instaladas algures lá atrás, que muitas vezes ainda não percebeste quais são. Daí todas estas estratégias, quando combinadas, elas vão te trazer as outras crenças que te vão levar onde tu queres. Então é importante conjugar várias destas estratégias. Eu não sei se tu queres partilhar aí alguma estratégia, eu até gostava que partilhasse aí estratégias que tu tens utilizado para transformar crenças limitantes em crenças potenciadoras. Então partilha aí o que é que tu tens feito, que estratégias é que tens usado, que é para talvez até acrescentar às coisas e às estratégias que eu já trouxe aqui lá no passado e que eu estou a fazer agora aqui o resumo, tá? Então, estabelecer metas realistas. Muitas vezes as pessoas colocam metas muito grandes, objetivos muito grandes, para se aquilo dar errado, a pessoa dizer assim, eu já sabia que ia dar errado. Então, inconscientemente, as pessoas, algumas pessoas já colocam metas demasiado grandes para justificar se aquilo não acontecer. E isso é uma crença instalada que, se aquilo é muito grande, então eu tenho uma boa desculpa ou uma razão para não atingir os meus resultados. Eu estou a dizer com isso que tu não podes ter metas grandes? Não. Podes e deves ter metas grandes. Lá no mapa até temos no nosso projeto de vida, não é? Onde nós tratamos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Uma frase que diz assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E dá o mesmo trabalho. É preciso às vezes mais tempo, é preciso mais estratégia, mas dá tanto trabalho fazer coisas pequenas como fazer coisas grandes. Às vezes precisa de um plano maior. Então, se tu tens sonhos grandes, nunca te limites, só porque às vezes alguém te disse lá atrás, deixa de sonhar assim, isso não é para ti. E vão sendo instaladas essas crenças. E aí, ao invés de tu teres crenças grandes, tu vais tendo crenças mais pequeninas. Sonhos, desculpem. Em vez de teres sonhos tão grandes, vais tendo sonhos mais pequeninos. E às vezes lá atrás também te desiludiste com algum resultado de algum teu sonho, do resultado daquilo que aconteceu ou que não aconteceu. E aí tu começas tu próprio a limitar-te e a dizer assim, não, se eu não sonhar tão grande, eu não me vou frustrar tanto. Também falamos isso lá no MAP. Então, se eu não me vou frustrar tanto se eu tiver um sonho pequeno, o que é que acontece? Eu começo a fazer sonhos só pequeninos. Mas tu podes ter metas grandes, só que tu tens que ter metas realistas. Então, tu podes ter meta mais extensa e cortar e fatiar para ter metas mais pequenas nos curtos prazos, não é? Em prazos mais pequenos, em prazos mais realistas que te permitam conquistar os teus sonhos grandes lá à frente. A Bia está a dizer assim, antes tinha sonhos grandes e sempre me diziam que isso não era para mim. Pois é, muitas vezes isso acontece lá atrás.
Muitas vezes aqueles pais e aqueles tios e aqueles avós que te incentivaram a sonhar grande quando eras pequeno, não é? Vai, cresce, vais ser tudo na vida. Quando começam a ter alguns sonhos grandes, começam a limitar, muitas vezes por crenças que eles próprios têm de medo de falhar. Porque talvez eles agora tenham tido algumas experiências de sonhos que eles próprios não realizaram e com medo que tu caias na mesma realidade que eles tiveram, eles começam-te a dizer que esses sonhos não são para ti, para que tu não te frustres tanto. Só que tu sabes que é possível utilizares de forma positiva outras estratégias. Então, quando tu tens sonhos grandes, o que tu podes fazer é fatiar em metas realizáveis, que sejam realistas, em prazos mais pequenos até atingires aquele sonho grande. Isto é trabalhado em projeto de vida, isto é trabalhado em coaching, isto é trabalhado no MAP. Eu, enquanto coach, trabalho isto imensas vezes com as pessoas. Porque elas muitas vezes trazem objetivos gigantes e não sabem como atingir, simplesmente porque ainda não planearam etapa por etapa. A Bia está a dizer, agora tenho sonhos ainda maiores e realizo. Claro. Porquê? Porque tu mudaste a tua crença e percebeste que é possível realizar. Na realidade, e acho que não estou enganada, Bia, eu lembro que tu já partilhaste isso, e espero que me permitas partilhar também, porque acho que até já partilhaste aqui em lives, que é, eu antes era limitada nos meus sonhos porque me diziam que eu não era para fazer. No mapa eu sei que tu fizeste uma série de objetivos e planeaste uma série de objetivos maiores e que eu sei que os concretizaste até em prazos mais pequenos do que aqueles que tu julgavas. Então isso é possível. Com esse apoio, com essa ajuda, com a estratégia certa, é possível. Só que é preciso fazer metas realistas. Se o teu inconsciente começa a trazer metas não realistas, ele está-te a boicotar. Ele está a utilizar crenças limitantes que te estão a impedir de chegar naquilo que tu queres. O teu próprio inconsciente boicota-te muitas vezes nessas metas com medo de atingir muitas vezes o sucesso, porque o sucesso dá trabalho, às vezes as pessoas afastam-se de ti, às vezes as pessoas vão ficar com inveja. Gente, quem já esteve no MAP sabe o que pode fazer. Aquela estratégia de 15 segundos é utilizar. Porque se o sonho é teu e tu queres atingir, tu podes ir lá e podes fazer. Basta que tu acredites que é possível fazer e que utilizes a estratégia certa e que coloques metas realistas. E se o teu inconsciente começa a boicotar e a arranjar tretas e historinhas, começa a desafiar as tuas crenças, começa a ter essa autoconsciência e começa a cultivar os teus pensamentos positivos. Estas estratégias que eu estou a dizer, elas devem ser utilizadas de forma combinada. Muitas vezes vais precisar de as utilizar várias em simultâneo. Então utiliza essas várias estratégias, porque isso vai-te fazer potenciar muito mais e vai fazer crescer as tuas crenças potenciadoras. Quando tu começas a ter esses resultados, começas a acreditar ainda mais nas tuas crenças e começas a acreditar ainda mais que é possível chegar mais longe. O Filipe está a dizer, o maior erro é estar rodeado de pessoas que nos limitam, fazem-nos acreditar que não é possível. Lá está, que eu falei aqui, rodeia-te de pessoas positivas. Pessoas que te vão dizer, não, vai e faz. Então isso der errado. Não interessa, vais e fazes de novo. Resiliência. Resiliência emocional. Resiliência emocional é isso. Deu errado, bolas, e agora? Vamos arranjar novas estratégias. Se tu estiveres rodeado de pessoas negativas, elas dizem, coitadinho, eu sabia que não ia dar errado. Deixa lá, anda cá, depois vem. Então estingas. Para com isso. Rodeia de pessoas que dizem assim, deu errado, vamos lá, vamos arranjar uma nova estratégia. Como é que podes fazer diferente? Não, isso deu errado. Não, eu sei que tu podes fazer melhor. Como é que tu vais fazer? E são essas pessoas que vão fazer crescer. E vão fazer crescer a tua mentalidade de crescimento, que é a última estratégia que eu trago aqui para resumo da criação das crenças fortalecedoras, para eu passar ao tema que eu quero a seguir, que são as estratégias para protegeres as tuas crenças. Porque muita gente vai querer te fazer acreditar que não é possível. Então cultive essa mentalidade de crescimento. Aliás, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui nesta live têm uma mentalidade de crescimento. Porque elas podiam estar em casa, sossegadas, provavelmente a fazer o jantar ou a jantar, sem querer saber de lives nenhumas, sem querer aprender.
talvez só a pensar, depois eu vou ver, gente, depois eu vou ver as pessoas. Não veem mais. Não veem mais, porque elas nunca mais vão ter tempo para andar para trás nas lives e voltar a ver as lives. A não ser que o tema seja realmente muito importante e ela saiba, porque já ouviu que existem lá estratégias importantes para elas. E isso é uma bela desculpa que as pessoas dão, uma crença limitante, um auto-boicote, para deixarem passar as melhores oportunidades da vida delas. Mas vocês estão aqui, portanto, eu sei que todos vocês têm mentalidade de crescimento. Correto? Ou eu estou enganada? Então, cultiva ainda mais essa mentalidade de crescimento. Deixa eu ler aqui. Filipe diz ainda, porque se determina a meta, seja ela qual for, sou eu que tenho o poder de decidir se vai dar certo ou não. Claro, como? Criando estratégias, primeiro acreditando que é possível. Depois criando a estratégia, o plano, para colocar em prática. E depois colocando em prática. E indo medindo, verificando se ela está a dar ou não certo naquilo que nós queremos. Se ela não está a dar a certo, eu mudo. Se eu não estou a ter o resultado que eu quero, eu mudo. Se eu não estou a ter o resultado que eu objetivei, eu vou entender onde é que eu posso fazer melhor. Porquê? Porque eu tenho essa mentalidade de crescimento e eu sei que é possível criar novas estratégias e novos planos. Com persistência, com resiliência, sem se deixar ir abaixo, porque o mais fácil é dizer assim, deu errado, eu sabia que não ia dar certo. Ou o mais fácil é dizer assim, deu errado, pronto, tenho de mudar tudo. Gente, às vezes não é preciso mudar tudo, às vezes é só preciso entender o que é preciso mudar. Às vezes é só isso. Entender o que mudar. Fazer uma autorreflexão, perceber o que é que foi feito, o resultado que teve e o que é que eu posso melhorar. Entender na minha história, nas estratégias que eu tenho utilizado, como é que tem funcionado. Será que eu já utilizei uma estratégia noutra altura para outra situação em que deu certo? Se eu utilizar essa estratégia, eu posso usar aqui e ela dar certo? E isso é sempre este desafiar destas crenças para tu chegares ao resultado que tu queres. Então agora eu quero falar sobre 4 estratégias para bloquear e para protegeres. Bloquear influências externas e protegeres as tuas crenças fortalecedoras. Porque muita gente vai chegar na tua vida e vai dizer que isso não é para ti, que isso não vai dar certo, tu não és capaz, tu não podes. E o mais fácil é acreditar nisso. Esse é o caminho mais fácil. É acreditar que não vai dar certo, que isso não é para ti. Tu não tens capacidade, tu não tens habilidade. Esse é o caminho simples. Só que eu tenho a certeza que esse não é o caminho que tu queres. Não. Tenho a certeza disso. Então é preciso entender. Muito bem. Então, mas eu vivo em sociedade. Eu tenho pessoas à minha volta. Infelizmente nem todas são tão positivas quanto eu gostaria. Porque muitas vezes no trabalho sempre existe aquele colega que é mais negativo. Muitas vezes na família existe aquela pessoa que às vezes é mais negativa. Como é que eu me posso bloquear e proteger dessas influências externas? Como é que eu posso proteger as minhas crenças para que elas possam continuar a coexistir comigo e eu trazer os resultados que eu quero? E a primeira estratégia que eu uso já há vários anos é: deixa de ver televisão, deixa de ver notícias, deixa de ver novelas. Já não vejo novelas. Deixa de ver séries. Deixa de ver aquelas séries que são tão negacionistas, que parece que sempre dá tudo errado, que parece que toda a gente que é rica não presta para nada, que toda a gente que atinge objetivos passou por cima das outras pessoas. Deixa de ver essas coisas, porque isso está a limitar o teu crescimento e está a destruir as tuas crenças. E muitas vezes nessas novelas, nessas séries, nessas notícias, em que as pessoas chegaram aos resultados que chegaram passando por cima dos outros, e tu dizes assim: eu é que não quero chegar aos meus resultados, depois ainda vão dizer que eu passei por cima dos outros. E isso é um processo inconsciente que a pessoa vai trazendo com ela, porque ela não vai passar por cima dos outros e então também não vai fazer nada para atingir os seus objetivos. Então há imenso tempo que eu deixei de ver novelas, que eu deixei de ver essas séries. Agora vejo documentários daquilo que me interessa, vejo vídeos no YouTube e sigo coisas que me interessam. As notícias que me interessam, elas vão chegar até mim. Eu não preciso estar em cima do noticiário para ver.
Às vezes eu recebo aqueles resumos das notícias, leio só as gordas e vejo quais são os temas que me interessam e vou ver essa notícia. Tudo aquilo que é o normal das notícias, guerra, destruição, política, futebol, isso eu simplesmente desliguei e isso tem feito um impacto completamente diferente nas minhas crenças. Porque todas essas notícias, todas essas novelas, todas essas séries querem que tu sigas o efeito de manada. Querem que tu sigas naquele caminho predestinado, predefinido, que quando tu sais daí, as pessoas ainda criticam. Tu estás a fazer diferente, estás a fazer fora da sociedade. Então para de te deixar influenciado por esses meios, pelas mídias sociais. Muitas vezes as redes sociais, muitas vezes as pessoas nas redes sociais só se estão a comparar com pessoas que só partilham coisas extraordinárias na vida delas, viagens de sonho, famílias perfeitas. Nada disso existe. Viagens de sonho existem, sim. Famílias perfeitas, sim, também existem. A tua família provavelmente também é perfeita. Com as suas imperfeições, com as suas guerras internas, com os seus conflitos que muitas vezes fazem crescer a família. Isso é o normal. E muitas vezes vais fazer viagens de sonho e outras vezes não vais ter possibilidade de fazer talvez essas viagens de sonho, mas isso não significa que tu não possas. Só significa que talvez naquele momento ainda não possas. Talvez naquele momento o teu objetivo seja diferente e tu estejas a investir em coisas diferentes do que essas viagens de sonho. Estás talvez a investir no teu crescimento de sonho para atingir os teus objetivos e poderes ter um potencial maior de realizar outros sonhos, outras viagens, de conquistar novas coisas com a tua família. Gente, parem de se comparar com as redes sociais, com os pratos perfeitos, dizem assim, eu nem sei cozinhar. Uau, que prato maravilhoso, esta gente sabe cozinhar toda tão bem. Gente, toda a gente tem defeitos. Toda a gente é maravilhosa. Tu também és isso, também tens defeitos e também és maravilhoso ou maravilhosa em várias áreas. Só que as pessoas comparam-se tanto com aquilo que vêem na vida lá fora, ou com filmes, ou com séries, ou com notícias, que elas simplesmente começam a acreditar mais nas suas crenças limitantes e a dizer assim, afinal é mesmo assim. Afinal realmente eu se calhar não sou capaz. Afinal se calhar isto não é para mim. Eu não sou rica, portanto eu nunca vou conseguir fazer isto. Parem de se limitar. Então, a primeira estratégia que eu trago aqui para proteger as vossas crenças potenciadoras ou fortalecedoras, como vocês quiserem chamar, é larga redes sociais e noticiários. Deixa a mídia e vê só aquilo que te ajuda a crescer. Como se tudo aquilo que tu vês nas redes sociais, na televisão, na net, onde quer que seja apenas aquelas tais pessoas positivas que estão ao teu lado. Como se isso fosse essas pessoas. E se tu queres ver casos de sucesso, viagens de sonhos, faz isso para te inspirar, para perceber que tu também podes fazer isso. Como inspiração e não nunca como limitação. Não sei se isso faz sentido para ti. Se já utilizas alguém já utiliza essa estratégia? Quem já deixou de ver noticiários, novelas, séries? Digam aí. Eu já deixei para aí desde... Talvez quando eu fiz o meu treino. Para aí desde 2014. Aí as pessoas dizem, estás aliada do mundo externo. Não estou, não. Estou mesmo focada naquilo que eu quero. Quem aí já desligou redes sociais só para... Eu nunca vi. Nunca viste o quê? Novelas? Mas e séries, Bia? E séries? Noticiários, então... É que nem vale a pena, porque na realidade é isso. É só desgraça, Bia. É só desgraça. E é sempre igual, sempre igual. Se não é guerra aqui, é guerra ali. Se não é desfalque aqui, é desfalque ali. Gente, as notícias são sempre as mesmas. Porquê? Porque o noticiário está feito para que tu andes sempre no carreirinho, no efeito de manada. A Teresa diz, talvez há uns 10 anos ou mais que eu não vejo novelas e afins. 10 anos ou mais. É como eu, Teresa. Deve ter sido também mais ou menos quando tu fizeste o teu treino. Também deves ter ficado bem impactada nessa parte das influências das redes sociais e dos noticiários.
Ou talvez já tivesse outros conhecimentos, não é? Não é só pelo treino que nós fazemos a mudança, nós fazemos mudanças por muitas situações. Mas de facto também para aí há 10 anos que eu também não vejo nada disso. E isso faz toda a diferença, porque eu tirei em março de 2015, é isso, mais ou menos. Aliás, tu já tinhas começado neste processo também do autoconhecimento. É normal que isso aconteça. Quando as pessoas começam a entrar neste processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, elas começam a entender o impacto do meio externo no nosso meio interno. Então elas começam a selecionar muita coisa que elas querem simplesmente deixar de se conectar. Porque quando te conectas com isso, tu estás a trazer frequências energéticas que muitas vezes elas te limitam e destroem as tuas crenças fortalecedoras e potenciadoras. Então, a primeira estratégia é limita a tua exposição a mensagens negativas, TVs, redes sociais, fofocas. Tu já viste aquele ali, tu já viste aquele ali. E tu começas a julgar e a comparar. Para de julgamentos. Talvez dos melhores filmes que eu já vi sobre julgamento foi o filme A Cabana. Não sei se já alguém viu. É maravilhoso. Doloroso e maravilhoso. Porque tem um ensinamento gigante sobre o que é o julgamento. Quem nunca viu ainda, procura aí A Cabana, porque é realmente um filme que mudou muito a perspectiva. Quando eu o vi, mudou muito a minha perspectiva sobre o julgamento. Então, é normal que eu volte em meia faça. É muito humano, porque nós fomos criados assim para julgar e comparar, julgar e comparar. Então, é normal, porque as crenças limitantes, já disse isso também lá atrás, é normal, elas continuam connosco, elas podem voltar a aparecer, só que tu começas a criar novas crenças potenciadoras por cima. Então, quando tu começas a trazer essas crenças por cima das outras, tu começas a mudar também, começas a pensar, já estou a julgar alguém. Já estou a julgar aquele comportamento. Que é a tal autoconsciência que tu vais tendo. Tá bem? Então, primeira estratégia, limita-te a tua exposição a mensagens negativas, pessoas negativas, não é? Pessoas tóxicas, redes sociais, noticiários. Portanto, tudo isso limita essa tua exposição a essas várias variáveis. A segunda estratégia é desenvolve resiliência. Muitas vezes as pessoas vão te criticar. Muitas vezes vais receber feedbacks negativos. Muitas vezes tu próprio vais fazer isso contigo mesmo. E tu precisas criar essa resiliência emocional para dizer que isso é passageiro. Quando és tu própria dar-te esse feedback, não é? Boicotaste, autocriticaste, negacionaste, se é que essa palavra existe. Não sei se existe, está bem? Não sei se fui eu que inventei agora. Então, muitas vezes vais precisar desenvolver essa resiliência e dizer assim, não, o facto de isto ter acontecido não significa que isto seja eu. É algo que aconteceu agora. É uma situação temporária. É um eu estou e não um eu sou. Quando tu começas a trazer essa resiliência e entender que aquilo pode ser algo passageiro que aconteceu naquele momento e que tu podes fazer diferente, quando tu começas a receber feedbacks negativos e tu começas a entender, isto aqui é meu, eu vou aprender sobre isto, isto aqui não é meu, eu vou deixar ir. Sabem aquela história do entrar 100 e sai a 1000? Muitas vezes tu vais ter que ouvir os feedbacks negativos e deixar entrar a 100 e sair a 1000. Porquê? Porque eles não te dizem respeito. Aquilo nunca te pertenceu. É apenas uma percepção de outra pessoa sobre ti ou sobre aquilo que ela viu em ti ou sobre aquilo que ela acredita que ser a realidade dela. Então, muitas vezes esses feedbacks tu simplesmente só vais trazer para ti aquilo que é teu como um processo de aprendizagem, não como um processo de deixares ir abaixo. Porque muitas pessoas elas ouvem feedback negativo e dizem, pois é, eu sabia que era assim. Pois é, afinal eu sabia que ela tinha razão. Mas porquê é que eu fui fazer isto? E é preciso trazer essa resiliência para entenderes que é possível fazer diferente. Quando tu começas a trazer essa resiliência, inclusivamente na tua autocrítica, isso faz toda a diferença. Quando tu começas a entender, eu faço isto tanta vez, eu critico-me tantas vezes, eu uso o meu chicote tanta vez em mim própria, mas eu sei que posso fazer diferente, mais leve, ser mais flexível.
E essa resiliência vai-te proteger as tuas crenças fortalecedoras, impedindo que voltem as outras crenças limitantes assim. Eu já sabia que ia ser assim. Então cultiva essa resiliência emocional para que tu possas proteger as tuas crenças fortalecedoras, impedindo que as tuas outras crenças limitantes, que ainda estão dentro de ti, elas venham à tona e se sobreponham às outras. Então resiliência emocional é algo que tu deves realmente praticar muito. Com essa tal desafiando as tuas crenças, com esse tal de se eu fizer diferente, eu sei que vou ter resultados diferentes, com o tal de eu já tive experiências positivas no passado, portanto eu sei que é possível, com o tal de eu já vi alguém fazer, portanto eu sei que é possível, só ainda não consegui eu fazer isso. Então essa resiliência é muito importante tu utilizares na tua vida. A terceira estratégia é define limites saudáveis. Muitas pessoas tóxicas aparecem na tua vida. Aparecem ou não? Ou é só na minha? É só na minha que aparecem? Tens pessoas tóxicas na tua vida? Partilhei. Tens ou não tens? Às vezes pessoas que são bem próximas de ti e que são tóxicas. Só que muitas vezes vais precisar de estabelecer limites com essas pessoas. Não significa mandá-las embora da tua vida. É muitas vezes estabelecer o quê? Uma resposta de agora eu não posso ir aí, agora vou fazer de forma diferente, depois volto aí, ou colocar a pessoa mais distante de ti, falares com ela menos vezes, ou só nos temas que te interessam, quando ela começa a entrar no síndrome do coitadinho, tu limitares a conversa, dizeres não, eu já saí disso, já não sou nada disso. Então muitas vezes vais ter que definir esses limites nessas pessoas que são tóxicas na tua vida, que a maior parte das vezes são as pessoas mais próximas de ti. Então vais ter que entender como definir esses limites e como fazer isso sem magoar a outra pessoa, porque também é importante ter isso em mente. Imagina que é a tua mãe, o teu pai, o teu filho ou a tua filha. Vais ter que definir esses limites sem magoar essas pessoas. Afinal de contas, são pessoas que tu amas, são pessoas que tu tens muito carinho por elas. Só que esses limites vão fazer com que tu tragas essa sanidade mental que te vai permitir que as tuas crenças fortalecedoras se mantenham ativas e vivas dentro de ti e que as tuas crenças limitantes continuem adormecidas lá naquele cantinho que já foi útil um dia, mas que tu agora queres que elas fiquem lá bem sossegadinhas. Tá? Ainda ninguém me disse, ninguém tem pessoas tóxicas na vida delas, sou só eu. Tá bem, pronto. Ninguém tem, crença, não tem. Vocês não têm? Quem tem aí escreve sim. Pessoas tóxicas. A malta está com preguiça de escrever. É isso? Ainda bem que só estão com preguiça. Não são preguiçosos, só estão com preguiça. Então escrevam aí sim. Eu já sei, tem ou não tem pessoas tóxicas. Então vou ficar preocupada, só eu é que tenho pessoas tóxicas na minha vida. Acho que não sou só. Mas também muita gente que não está... sim, já começam aqui a aparecer. Pessoas tóxicas, aquelas pessoas que muitas vezes vais ter que dizer calma, essa é a tua realidade, não é a minha. Eu já estou noutra onda, já estou a fazer de forma diferente. A Bia também diz aqui que sim, também tem pessoas tóxicas na vida dela. A malta até põe sim, 3 pontinhos, porque são várias. Então sim, também são várias. É normal. Fazem parte. A Judite diz também que sim. Já estou feliz da vida. Bolas, pensei que era só eu. Malta estava a ficar assustada. Será que sou só eu? Hã? Mas aí vem a minha crença fortalecedora e diz, não, tenho a certeza que há aqui mais pessoas que também têm isso assim. Lá escrevam aí. Vêem como é que funciona? Então muitas vezes é preciso isso. E a quarta estratégia que eu trago aqui para defenderes e protegeres as tuas crenças potenciadoras é fortalece a tua autoconfiança. Acredita mais em ti. Segue mais a tua intuição. Acredita mais nas tuas capacidades. Entende que muitas vezes na tua vida lá atrás tu achavas que também não era possível porque ainda não sabias como fazer, mas tu entraste num processo de conhecimento e de aprendizagem e tu acabaste por conseguir fazer. E quando tu chegas e atinges esses objetivos, tu dizes assim, uau, afinal é possível. E quando tu começas a trazer mais uaus para a tua vida, começas a entender que tu és mais confiante em ti própria, começas a acreditar mais em ti.
e começas a trazer essa autoconfiança para fortalecer ainda mais as tuas crenças potenciadoras. E começas a acreditar mais na tua intuição. Quantas vezes tu fizeste coisas que a tua intuição dizia, não vai e faz, ou vai e faz daquela maneira, não é? O teu coração dizia, não, vai e faz, e a tua razão disse assim, tu és tola, vais fazer isso dessa forma, isso dá errado, e aí tu limitas-te a fazer aquilo, e quando tu vais a dar por ela, tu percebes, afinal, se eu tivesse feito, podia ter tido uns resultados diferentes. Porque a seguir, muitas vezes, tu começas a desafiar essas tuas crenças e vais e fazes daquela maneira que o teu coração dizia, a tua intuição dizia, e tu percebes que tu poderias ter tido um resultado positivo há mais tempo. É aprendizagem, pessoal. Para de te criticar assim tanto. Ser mais flexível. Porque essa flexibilidade, essa resiliência emocional vai fazer com que tu te permitas também não ser tão intransigente contigo e tão carrasco contigo quando tu entendes. Se eu tivesse seguido o meu coração, tinha dado resultados diferentes. Então começa a acreditar mais nas tuas capacidades. E se ainda não tens essas capacidades, começa a acreditar que é possível aprenderes ou rodear-te de pessoas que sabem fazer aquilo e que te vão ajudar a chegar aos resultados que tu queres. E é exatamente quando tu fazes isso que tu começas a fortalecer a tua autoconfiança, porque começas a trazer mais resultados positivos e começas a entender mais uma vez que é possível fazer e começas a ter mais fé e a acreditar mais em ti e começas a entender que sempre é possível aprender novas capacidades e novas habilidades e chegar mais longe naquilo que tu queres. Tá bem? Então, muito bem. Estou aqui a chegar ao final desta live. Quero agradecer as vossas partilhas. Vou só então fazer um resumo muito rápido de quais foram as estratégias que eu dei para protegeres as tuas crenças potenciadoras. Então, primeiro, limitares a tua exposição a mensagens negativas, tá? Primeira estratégia. Filipe diz assim, aqueles que nos dizem que não é possível são aqueles que, quando concretizas, deixam de falar. Às vezes porque pensam assim, caramba, como é que ela conseguiu fazer aquilo? Ou como é que ele conseguiu fazer aquilo? Não, alguma coisa ele fez de errado. Ou então eles começam a dizer assim, bolas, eu podia ter feito e não fiz. E aí vem aquela tal da dor de cotovelo. Malta, está tudo bem. Se elas deixam de falar contigo, não significa que tu possas ou que tu tenhas que deixar de realizar os teus sonhos, está bem? Então, são estas pessoas tóxicas, muitas vezes. É aí que tu entendes, não é? Quando tu começas a ter sucesso e a partilhar o teu sucesso, é que começas a entender, efetivamente, que pessoas é que vão ficar felizes com o teu sucesso e que te vão ajudar a crescer ainda mais do que aquilo que tu já cresceste, tá? Então, a primeira estratégia, então, para continuar aqui o resumo, é limita-te às exposições, não é? Limitar a tua exposição a mensagens negativas, sejam elas de onde elas venham. Depois desenvolve resiliência emocional, super importante, porque sempre vai haver alguém que te vai querer deitar abaixo e sempre vai haver momentos em que tu próprio vais querer deitar abaixo. Então desenvolve essa resiliência emocional. O facto de ter dado errado agora não significa que não possa dar certo depois. Depois define limites saudáveis. Limites saudáveis com as pessoas tóxicas da tua vida, porque elas sempre vão aparecer na tua vida. E depois a última, fortalece a tua autoconfiança, porque sempre vai dar certo se tu estiveres rodeado das pessoas certas, se tu fores ter os processos de aprendizagem, nas habilidades e nas competências que tu precisas, porque tu lá atrás tu já nem conseguiste fazer isso. Filipe diz assim, se acharem que não têm ferramentas para potenciar as vossas vontades, venham fazer o mapa. Exatamente, é isso mesmo. Ajudou-me imenso lá atrás. Imenso, imenso, imenso. Porque muitas coisas que eu fazia bem, eu não sabia porque é que fazia bem. Eu consegui instalar várias crenças potenciadoras com coisas do meu passado que eu entendi que eu podia trazer para o meu presente e utilizar em outros momentos e em outras estratégias e em outros sonhos da minha vida. E muitas vezes
É isso, não é? E consegui perceber que crenças limitantes é que eu tinha que me estavam a impedir de chegar onde eu queria e começar a arranjar estratégias para fazer essa mudança. Gente, até o final da nossa vida nós vamos andar sempre a utilizar várias estratégias. Vamos sempre encontrar crenças limitantes na nossa vida. Vamos sempre encontrar situações em que nós dizemos assim: caramba, mas como é que eu ainda fiz isto? Porque sempre existe muita coisa na nossa história. Primeiro, a nossa história nunca se apaga, ela sempre existe. O que significa que tudo o que nós temos na nossa história é processo de aprendizagem. Não é para te prenderes no passado, não, é para aprenderes com o passado. Nós vamos ajudar a crescer. É só preciso que as pessoas se permitam, não é, Filipe? É isso mesmo. Qualquer pessoa, e isso está muito na nossa estratégia, está muito na missão do OK Porto, que é ajudar pessoas, famílias e empresas a encontrar o seu propósito. E as pessoas que vivem com propósito, elas acordam bem dispostas e sabem o que é que querem da sua vida. E essa ajuda nesse crescimento, em encontrar esse propósito, em dotar das ferramentas, num treino absolutamente vivencial, que as pessoas ainda não entenderam que ele é absolutamente vivencial. Não tem como saber como é que ele funciona sem experimentar. É a mesma coisa que tu dizes assim: não, eu quero experimentar antes de saltar de paraquedas. Eu acho que vai ser maravilhoso, eu acho que vou sentir isto, eu acho que vai acontecer isto, eu acho que vai... Gente, enquanto não experimentaste, tu não sabes exatamente como é que funciona. O mapa é assim. Os treinos do OK são assim. Enquanto não experienciaste, tu não vais saber. Podes ler tudo sobre crenças, tu podes ler tudo sobre inteligência emocional, podes ler tudo sobre coaches, podes ler sobre tudo, podes ver vídeos, podes fazer tudo. Mas enquanto não experienciares e passares pelo impacto emocional que todos os nossos treinos trazem, todas as programações vão ficar lá, muitas vezes ainda mais agarradas e embrenhadas, não é? E amarradas a ti. Então é muito importante viver muitas vezes até para libertar uma série de cargas que tu entendes que elas fazem parte do teu passado, que não sabias como é que elas tinham sido instaladas e que tu muitas vezes libertas dela. É como se tivesses ou pudesses tirar várias cascas e várias máscaras de cima de ti. E é isso que os nossos treinos trazem e é esse o desafio que eu deixo aqui para ti. Quando tu dizes que eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, são crenças limitantes. São crenças limitantes. Porque eu não tinha dinheiro quando eu fui fazer o meu treino e fui fazer na mesma. E fui capaz, e se eu fui capaz, tu também és capaz. E sempre vai haver uma estratégia para isso. Muitas vezes é só uma questão de priorizar o que é mais importante para ti, ao invés de priorizares aquilo que é urgente para ti, que é quando as pessoas vão fazer o treino porque já estão doentes, começa a fazer as coisas porque elas são importantes para ti. E quando tu disseres que não tens tempo, isso é errado, porque muitas vezes estás nas redes sociais a gastar tempo que tu não tens, ao invés de aproveitares para utilizar em coisas úteis e importantes para a tua vida. Está bem? Muito bem. Então vou dar aqui por terminado, agradecer a todos a vossa presença, agradecer o vosso contributo, agradecer as vossas partilhas e dizer que na próxima semana estamos juntos de novo às 20h29, na próxima segunda-feira, com mais um tema nas nossas lives às segundas-feiras. Gratidão por estares aí, tá? Este não é um iPhone, portanto não faz aqueles coraçõezinhos aí a todos aí pelo ar, mas fica aí a intenção da gratidão pela partilha e por ter estado disponível estes momentos. A live vai ficar gravada, vocês podem ver, rever quantas vezes vocês quiserem para relembrar quais são as estratégias. Podem também partilhar com outras pessoas que vocês entendam que podem estar, se calhar, com algumas crenças limitantes e que as pode ajudar a transformar isso em crenças potenciadoras, porque é isso, é essa a nossa missão, é essa a partilha, porque também nós entendemos que quanto mais eu partilho, mais eu prospero. Porquê? Porque eu divido conhecimento, mas ganho em gratidão. Tá bom? Então, até para a semana, gratidão, estamos juntos em breve. Beijo e abraços!